só hoje eu quero falar contigo que você tem que usar o que você tem. Aquilo que Deus já deu para você. Usar a fé que você tem. Aquela palavra que Deus já colocou nas suas mãos. Às vezes nós temos um grande problema. Ficar olhando para o que não temos e ficar dizendo assim, quando eu tiver uma fé grande, pastor, então vou fazer tal coisa. Quando eu for um especialista em oração, então vou fazer aquilo. Às vezes isso vai demorar para acontecer. E para o meu milagre se realizar, talvez eu já tenha toda a fé que eu preciso, então eu tenho que começar a usar o que eu tenho. Vou usar a fé que eu tenho, vou orar da forma como eu sei orar. Não vou ficar esperando me tornar um especialista ou a minha fé ficar gigante. Esse é o grande problema. Nós ficamos olhando para as dificuldades, olhando para os lados e não conseguimos ver aquilo que Deus já botou nas nossas mãos. O que Deus botou nas suas mãos? Usa o que você já tem. Às vezes a pessoa fica dizendo assim, quando eu tiver 100 mil, eu começo o meu negócio. Quando é que a pessoa vai ter 100 mil? Às vezes nunca. Então você não vai fazer nada. Pastor, mas está difícil, eu acho que a minha fé é pequena. Mas quem falou que a sua fé é pequena? Nem tudo que nós achamos é verdade. Às vezes isso é um pensamento que até o maligno está colocando para que você desanime. Não use a fé, não ore. Então ore, se dedique, use o que você tem e você vai ver Deus fazer milagres, porque Deus sabe trabalhar também com o pouco. Aqui em João capítulo 6, nós vamos falar de uma passagem onde Jesus está no deserto com uma multidão de pessoas que estão próximas dele. E Jesus vai chegar para os discípulos e vai dizer, olha, vamos alimentar a multidão. Os discípulos vão dizer, Senhor, da onde, como? Vamos ler comigo? Comece no verso 5 de João, capítulo de número 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele havia de fazer. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um rapaz, olha só, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o André já vai dizer, olha o que o André falou, mas o que é isso para quem, queridos? Para muitos. Agora preste atenção, o que Jesus fez? A partir do que o André trouxe, que eram 5 pães e 2 peixinhos, Jesus realizou um milagre. Isto é, Deus colocou no caminho do André o rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixinhos, que entrega para o André, e o André chega para Jesus, Senhor, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Olha, é só o que eu tenho. Mas daí o André olha para a multidão e diz, mestre, mas para essa multidão isso aqui não é nada, irmão. Esse é o nosso grande problema. Nas mãos do André estava tudo o que Jesus precisava para fazer o milagre. Às vezes você está esperando ter uma grande fé, mas muitas vezes Deus pode usar a fé que você tem para já começar a operar. Eu tenho que parar de achar que eu tenho que ter muita fé, que eu tenho que ser um especialista em oração. Nós temos essa mania de, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando tal coisa, quando tal outra, quando eu for, quando não sei o quê. Pare com isso, use o que você tem. Nas mãos do André estava tudo que Jesus precisava naquele dia para operar um grande milagre. Tanto é que ele operou, ele multiplicou os pães e os peixes, a multidão inteira foi alimentada. Para de olhar para aquilo que você não tem, usa o que Deus já te deu. O que Deus te deu? Às vezes Deus já te deu uma palavra sobre essa situação, Deus já te deu uma palavra sobre a sua saúde, Deus já falou contigo sobre alguma coisa. Para de olhar para os lados. O Filipe olhou para a multidão e disse, a gente não tem dinheiro. O André olhou para a multidão e olhar para a multidão fez ele ignorar o que já estava nas mãos dele. Deus já te deu fé, está na hora de usar. Você sabe orar. Pastor, eu oro do meu jeito, então comece. Mesmo que seja do seu jeito, pastor, mas eu não sei orar direito, mas eu pare de se diminuir, de olhar para si como se você não pudesse. Às vezes Deus já botou nas minhas mãos tudo que eu preciso. Você tem fé, abra os seus lábios, comece a confessar a vitória, comece a confessar um milagre que você diz, pastor, mas não vem, não. Confesse a vitória, use o que já está nas suas mãos. Você tem conhecimento, você está na igreja, você tem fé. Pastor, mas a minha fé é pequena. E o que a Bíblia diz? Que se a minha fé for do tamanho de um grão do quê, pessoal? Ela já vai fazer grandes coisas. Então para de esperar que você tem que ter uma fé grande. Use o que você já tem. Qual é a palavra que Deus te deu? O que Deus te deu? Começa a usar. Pastor, eu tenho vontade de ter um negócio. Mas quando eu tiver uma loja, quando isso, quando eu puder, quando aquilo, quando eu tiver dinheiro, quando tal coisa, quando tal outra. Começa com o que você tem.
Por que você não começa a vender de porta em porta? Começa com aquilo que você tem. Por quê, pastor? Porque Deus sabe trabalhar com pouco. E a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar onde? No muito. Usa a fé que você já tem. O problema é que a gente começa a olhar para os outros, a gente começa a olhar para o que nos falta, a gente começa a olhar para a multidão, dar ouvidos para aquilo que o médico falou, olhar para aquele exame, olhar para aquela doença, ainda mais se o médico disser, é hereditário. Ah, meu Deus, a pessoa já fica, esquece a multidão. Olha para o que Deus colocou nas suas mãos. O que Deus está colocando nas suas mãos? Use o que Deus já te deu. Use a fé que você tem. Use a palavra que Deus já deu para você, aquela palavra que às vezes Deus já colocou no seu coração. Para de olhar para os outros, de olhar para os lados e começa a usar o que você tem. Começa a usar a sua fé. Ah, pastor, se eu soubesse mais, eu até evangelizava. Mas comece a evangelizar com o que você tem. Ah, mas é que eu não tenho muito conhecimento, mas usa o pouco. Porque Deus sabe trabalhar com pouco. E se eu apresento o pouco que eu tenho, Deus vai multiplicar. Porque em cima dos pães e dos peixes Deus multiplicou. Deus tem poder. Deus não precisa de muito. Ele sabe trabalhar com pouco. Para de achar que o que você tem é pouco, que a sua fé é pequena. Use a fé que você tem. Vamos ler de novo? Como é que está escrito aqui? Versículo 9. Aí o André diz, eis aqui um rapaz. O que esse rapaz tinha? Que tem 5 pães de cevada e 2. Ele tinha tudo que Deus precisava. Às vezes tudo que você precisa para viver um milagre você já tem. O grande problema é que às vezes você não está enxergando isso. Por que eu não estou enxergando? Porque eu estou olhando mais para os problemas do que para aquilo que Deus já botou nas minhas mãos. Às vezes na sua mão está a Bíblia, a palavra. Comece a ler, comece a buscar. Bote ela em prática. Às vezes você pode orar, pastor, mas eu não sei, mas pare com isso. Comece a usar o que você tem. Estava nas mãos do André tudo que Jesus precisava. Às vezes Deus já me deu. Eu preciso enxergar. E eu preciso crer no que Deus colocou nas minhas mãos. 2 Reis capítulo 4. Volta um pouco para trás, agora no Antigo Testamento, e olha o que a palavra diz. Então, use o que você tem. A gente tem aquela mania de dizer, quando eu tiver mais fé. Temos aquela mania de dizer, né, quando isso ou quando aquilo. Use o que você tem. Use o que Deus te deu. Ai, pastor, se o meu filho fosse assim, se a minha esposa fosse tal jeito, se o meu marido, sempre olhando para a família de quem? Dos outros. Irmão, aproveita a família que você tem, pode não ser perfeita, mas é a sua. Vamos lá, 2 Reis capítulo 4. Ah, mas quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Você vai ver que quando você tiver o carro, não é o carro que vai fazer você feliz. Você tem que ser feliz agora com o que você tem. Aproveita o carro que você... Ah, mas quando eu tiver aquele lá melhor, eu vou viajar. Viaja com o que você tem. Aproveita. Vamos lá, 2 Reis capítulo 4. Às vezes a pessoa fica, que o meu não presta, é que o meu isso. Pare com isso, está amarrado. Amém? Arruma lá o que está faltando então e aproveite. 2 Reis 4. Olha só o que diz o versículo 1, queridos, todo mundo junto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo, ele morreu. E olha o que ela diz, e tu sabias que o teu servo, ele temia ao Senhor. Então ele era de Deus, só que veio o credor, ou seja, ele era de Deus, mas estava com uma dificuldade financeira. Tem muita gente que é de Deus, mas às vezes também está com uma dificuldade. Aí diz mais, e ele veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, porque naquela época a pessoa podia se tornar escravo e ter que trabalhar para pagar a dívida. Você imagina se fosse assim hoje. Meu Deus, pastor, eu fiz uma dívida com aquela loja, ou cartão ou crediário. E eles pegavam a pessoa ia trabalhar para pagar, até pagar a dívida. Agora, vieram para levar os meus 2 filhos. Aí olha o que ela vai dizer. Aí Eliseu perguntou para ela, o que eu te posso fazer? Me diga o que você tem em casa. Olha o que essa mulher vai dizer. E ela disse, todo mundo junto, o que ela disse, pessoal? Tua serva não tem nada em casa, senão, o que ela tinha em casa? Tudo que Deus precisava para operar o milagre. O problema é que eu não estou conseguindo ver que Deus já me deu tudo que eu preciso para mudar essa situação. Deus já me deu tudo que eu preciso para reverter esse quadro. Deus já me deu tudo que eu preciso para poder viver um grande milagre. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas às vezes a gente está esperando ter uma fé grande, está esperando as coisas mudarem, está esperando um anjo aparecer, o céu se abrir, algo mirabolante. Não espere coisas mirabolantes, porque Deus também fala nas pequenas coisas. E às vezes tudo que eu estou necessitando eu já tenho. Ela disse, eu não tenho nada. O que você tem, mulher? Me declare.
Não, não tenho nada não. Só o que eu tenho lá é um vasinho com um pouquinho de azeite. Era o que Deus precisava. Deus precisava só daquele vaso com um pouco de azeite. E ali Deus fez o milagre também de multiplicar na vida dela. Deus não multiplicou só os pães, Deus multiplicou o azeite. Eu não sei o que você precisa, mas Deus pode multiplicar. Apresenta para o Senhor, leva para Ele. Para de dizer que você não tem fé, que você não pode, que você não consegue. Chega diante de Deus. Você já viu que tem gente dizendo assim, pastor, quando eu mudar eu vou para a igreja. Quando eu parar de fumar eu me entrego. Quando eu parar de beber eu vou para a igreja. Quando eu parar com as coisas erradas eu vou. Sabe quando é que você vai se entregar? Nunca. Você tem que começar com o que você tem. Vem e diga, Senhor, eu estou assim, me ajude. E Ele vai começar a ajudar você. Porque às vezes a pessoa, não, quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Irmão, você não vai parar? Nunca, o inimigo não vai deixar você parar porque você não busca Deus. E a pessoa precisa buscar, tem que parar com essas coisas de quando eu tiver, quando eu for, quando eu ser, quando não sei o quê. Pare com quando, é hoje. Use o que você tem, use o que Deus te deu. A Bíblia já diz que eu tenho que vir do jeito que eu estiver. É Deus que vai transformar você. Amém? É Deus que vai fazer a nossa fé crescer. Agora olha o que diz. E ela disse, olha, tua serva não tem nada em casa, senão tudo que Deus precisava ela tinha. O que, pessoal? Irmão, nós temos que orar para Deus abrir os nossos olhos, porque às vezes nós não estamos conseguindo enxergar que a capacidade Deus já te deu. Que o poder Deus já te deu. Que o que você precisa Deus te deu. A cura Ele já me deu, só que eu não consigo enxergar. Eu estou olhando para o problema, eu estou olhando para a doença, eu estou dando ouvidos ao que o médico diz, estou olhando para o diagnóstico, estou olhando para as circunstâncias e elas me fazem não enxergar o que eu já tenho em casa, o que Deus já botou nas minhas mãos, o que eu posso usar. O que já está dentro de nós, que é a fé, e você tem fé. Amém? Você é uma pessoa de fé. Agora continue. Então o profeta disse para ela no verso 3, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti os teus filhos e deite o azeite. Ele falou, deite o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si os seus filhos e eles lhe traziam os vasos. E o que a mulher fazia, todo mundo? E ela Deus operou. Quantos vasos ela tinha? Não sei. Mas o azeite não acabava. Deus ia multiplicando. Como que Deus fez o milagre? Usando o que ela tinha. O milagre começa com aquilo que você tem. Não é com aquilo que você acha que tem que ter, que um dia você vai ter. O milagre começa com o que eu tenho. O milagre começa quando eu uso a minha fé, quando eu oro, quando eu apresento a Deus aquilo que eu tenho agora. Pare de um dia, uma hora, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu conseguir. Não é quando, é agora. O milagre começa com o que nós temos. E você já tem tudo que você precisa para poder viver um milagre. Você já tem tudo que você precisa para essa situação mudar. Agora você tem que enxergar isso. Você tem que ver isso. Porque para ela só tinha um mísero vaso com o resto de azeite. Para Deus era a matéria-prima que ele precisava. Para o André, ele só tinha míseros 5 pães e 2 peixes. Para Jesus, era a matéria-prima do milagre. Às vezes eu estou esperando acontecer, quando já podia ter acontecido. Use a sua fé. O que você precisa para viver esse milagre, você já tem. Amém? Não precisa pedir, Deus já te deu, você tem que usar agora. Botar em ação o que você já aprendeu. Botar em ação o que você já ouviu. Confessar, crer, orar. Bota em ação o que Deus já te deu. Começa a confessar isso todo dia, porque você já tem o que você precisa para o milagre acontecer. Vamos comigo em 1 Samuel 14. Às vezes a pessoa diz, pastor, mas eu acho que está difícil. Não, irmão, você tem tudo que você precisa. Esse versículo aqui, que o Jonatas vai falar para o pajem de armas dele, é muito forte isso aqui. 1 Samuel capítulo 14, pessoal. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 14, vamos todo mundo junto. Não esqueça da mensagem de hoje. Use o que você tem. Às vezes você já tem tudo que você precisa para viver esse milagre na sua casa, na sua família. Mas eu acho que eu vou pedir para o fulano. E quem sabe Deus quer que você ore. Use o que você tem. Aquela mulher disse, não, eu só tenho um azeite lá um pouquinho, eu não tenho nada. Sabe, né, profeta? Eu só tenho um vasinho de azeite, um pouquinho lá. E acho que não serve para nada. Serve para Deus, era o que ele precisava. O André, só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, manda todo mundo sentar, o milagre começou.
Irmão, está na hora da gente enxergar o que Deus já nos deu, e Deus já te deu a capacidade. 1 Samuel, capítulo de número 14, você vai ler comigo, o versículo 6. Olha o que o Jonatas vai falar. E disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Agora leia. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar. Todo mundo junto, o que ele disse? Com muitos ou com quê? Com poucos, irmãos. Deus sabe trabalhar com pouco também. Então você tem que crer. Pare de duvidar, de achar que você não pode, que você não tem fé, que você não sabe orar, que você não tem condições. Não, usa o que você tem. Para de esperar um anjo aparecer, algo mirabolante acontecer. Usa o pouco que você tem. Você já tem tudo o que você precisa para Deus fazer esse milagre. Deus já te deu. É hora de você enxergar isso e é hora de você usar isso. Amém? Estava nas mãos do André o que Jesus precisava para alimentar a multidão. Estava dentro da casa da mulher o que ela precisava para Deus fazer o milagre, que era aquele vaso e aquele azeite. O problema é que ela dizia: eu não tenho nada. O problema é que o André dizia: isso aqui não é nada diante dessa multidão. Esse é o problema. Ficar olhando para a dificuldade, ficar olhando para a multidão, ficar olhando para a situação, ficar olhando para o diagnóstico, ficar olhando para o tempo e dizendo: pastor, o tempo está passando. Irmão, para Deus, Ele não tem fraqueza. Ele opera com muito ou com pouco. Não importa o que está acontecendo, o que você que está aqui comigo precisa é crer. Use o que Deus já te deu. Creia e Ele vai fazer a obra. Tudo que você precisa para esse milagre acontecer, não sei qual é o milagre que você precisa. Quem é que precisa de um milagre? Diga glória a Deus. Tudo que você precisa para esse milagre acontecer, Deus já deu para você. Você tem que enxergar isso agora e você tem que usar. Vamos ficar de pé para orar. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.